A gente tem hoje no Brasil a necessidade da reforma, de uma reforma administrativa, a necessidade da reforma e de todas as outras reformas, mas além de todas essas, a previdenciária, que é a mais importante em discussão. Tributária também, tributária, né? Na previdenciária, estados e municípios ficaram de fora dessa primeira fase. Qual é a sua expectativa no futuro para o seu estado e para o restante do Brasil? Eu sempre digo que se o Estado não estiver equilibrado, se não tiver com suas contas em dias, nenhum gestor dá respostas às cobranças ou às políticas públicas para a população. Como é que eu vou construir novas escolas se eu não tenho recursos? Como é que eu vou melhorar a saúde se eu não tenho recursos? Portanto, é fundamental, né, a boa gestão fiscal e o equilíbrio fiscal do Estado. O Ceará, a gente tem mantido isso com muita firmeza. O Ceará hoje é considerado um dos estados mais bem equilibrados do Brasil. Aliás, Mariana, ano passado fomos foi o estado do Brasil que mais fez investimento público, ou seja, 15,2% da nossa receita foi para investimento, ou seja, construir estradas, escolas, contratar novos serviços para a população. Então isso é fundamental, isso é uma coisa que a gente preza muito e que faço isso com muito rigor, né, com boa equipe. E fizemos várias reformas, por exemplo, nós fizemos as mudanças lá em 2016, eu fiz mudanças na reforma da Previdência no Estado, claro que dentro das limitações que eram possíveis legislar dentro do Estado, né? Então, a reforma da Previdência, inclusive que eu defendi a importância da reforma da Previdência, mas sempre defendendo que não prejudicasse os mais pobres, mexesse no trabalhador rural, por exemplo, mexesse no BPC, mexesse na capitalização, como queria incluir. E nós estamos vendo aí o exemplo agora do Chile, né? E um dos problemas é a desigualdade, os problemas sociais, e lá criaram a capitalização e foi um desastre, né? Pessoas recebendo aposentadoria menor do que um salário mínimo lá no Chile. Então, infelizmente, essa reforma não foi para estados e municípios, mas tem uma PEC paralela para ser votada, espero que seja votada no Congresso, na Câmara e no Senado, para valer também para estados e municípios, porque o grande problema hoje dos estados é o déficit da Previdência. Tem estados hoje que, por exemplo, 30% da sua receita está comprometido com o déficit da Previdência. Então, como é que ele vai ter capacidade de fazer investimentos se ele não resolve o problema do déficit que só faz crescer? Então, é um problema que precisa ser enfrentado com muita responsabilidade nesse momento. E um tema importante da discussão agora é a reforma tributária, né? Ou seja, o Brasil, existe duas propostas na Câmara e no Congresso, mas são propostas que visam muito tributar sobre o consumo. O Brasil tributa muito sobre o consumo, mas tributa muito pouco sobre a renda e sobre a propriedade. Então, é preciso também incluir nesse debate a tributação sobre renda e a tributação sobre propriedade no Brasil. Você dá um exemplo, na França, quando você vai fazer a transferência de herança, de patrimônio, o imposto lá é 60%. Nos Estados Unidos é 45%, no Brasil é 8%. Né? Não há imposto sobre grandes fortunas, não se cobra imposto de renda sobre lucros e dividendos de empresas. Então, é preciso rediscutir a reforma tributária, até também para acabar essa guerra fiscal que existe, de desigualdades, inclusive regionais, dentro do Brasil. Essa questão de tributar lucros e dividendos, isso durante a campanha eleitoral, todos os candidatos se manifestaram a favor. Mas isso sumiu do debate. É o quê? É pressão? É pressão de uma elite que tem lucros e dividendos? O Brasil é um dos países mais concentrador de renda do planeta, mais desiguais. Nós temos 1% da população que detém 30% da riqueza desse país, né? Então, é preciso distribuir melhor essas riquezas e diminuir as desigualdades. Vou dar outro exemplo em relação à regionalização do Brasil. 52% do ICMS arrecadado no Brasil está na região sudeste, né? Então, um debate também na reforma tributária é cobrar o ICMS na origem ou no destino. Hoje se cobra na origem. E onde é que está concentrada a industrialização do Brasil? Na região sudeste. Então, o correto seria cobrar no destino de quem compra lá em outras regiões, você teria uma distribuição melhor e acabaria com a guerra fiscal que existe hoje no Brasil. Então, são temas importantes que precisam ser debatidos nessa reforma tributária. A reforma tributária não pode se restringir apenas à tributação sobre o consumo. É importante você pegar ali, porque imposto demais no Brasil, você tem IPI, você tem ICMS, você tem PIS, você tem CONFINS, você tem ISS. Então, a ideia é transformar tudo isso num imposto único, mas nós estamos falando de tributar o consumo, que já é grande no Brasil. A gente paga muito sobre a tributação do consumo, mas é importante também olhar outros pontos importantes